Fala galera concurseira, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elvio Tolentino, seu professor de português para concurso. Não me deixa aqui sozinho, hein? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar super dicas de regência verbal, conteúdo muito cobrado nos concursos. E se você está no YouTube, não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal. Vamos resolver agora uma super questão de regência verbal, conteúdo bastante cobrado nas provas de concurso. Vamos revisar aqui as regências dos principais verbos cobrados, que são o aspirar e o assistir, por exemplo, ok? Então vem comigo, vamos à questão. Essa questão aqui é do Instituto AOCP, questão recente de 2019, que cobra o seguinte: sobre a regência verbal nas frases a seguir, assinale a alternativa correta. E aí, para você que não sabe o que é regência é essa capacidade, né, que os verbos têm de pedir ou demandar complementos, às vezes com preposição, às vezes sem. E aí na letra A nós temos o verbo assistir, verbo perigosíssimo. Qualquer concurseiro tem que dominar a regência desse verbo antes de ir para uma prova. E aí na frase em o professor assiste os alunos com total atenção, veja só, indica-se que os alunos é um objeto indireto de assiste. O verbo, portanto, intransitivo. Gente, uma mistura de conceitos aqui nessa questão para bagunçar a sua mente. Mas vamos lá. O verbo assistir, ele é um verbo que possui 4 possíveis acepções, sendo que as 2 acepções mais cobradas em concursos são no sentido de ver e no sentido de cuidar, dar assistência. Aqui nessa frase o verbo assistir tem o sentido de ver. E aí nesse caso, o verbo assistir se torna transitivo indireto, pedindo sim um objeto indireto. Se o objeto é indireto é porque ele é utilizado com preposição, ok? Então voltando na frase, nós temos aqui, assiste os alunos com total atenção. Olha só, a uma primeira leitura, nós podemos até achar que esse assistir é no sentido de dar assistência, não é isso? Porém, com total atenção, nos faz entender a frase com o sentido de ver. E aí, nesse caso, o professor, ele assiste aos alunos, porque toda vez que o verbo assistir significa ver, ele se torna, portanto, um verbo transitivo indireto, pedindo que o seu complemento seja um objeto indireto, ok? Então, de fato, a letra A desrespeita a norma culta. Assistir com sentido de ver sempre pedirá a preposição a. A gente assiste a um filme, a gente assiste ao jogo de futebol, tudo bem? Agora, na letra B, nós temos a seguinte sentença: em governo assiste inerte à destruição da Amazônia. Mais uma vez, o assistir com o sentido de ver, não é isso? O inerte aqui é só para bagunçar a sua mente. Quem assiste, assiste a algo quando o sentido é de ver. E aí, nós temos a preposição subentendida aqui nessa crase, já que destruição é palavra feminina. Então, quem assiste, assiste a algo, mais o a de a destruição, crase, portanto. A questão diz que inerte é um objeto direto de assiste, mas não poderia ser um objeto estando isolado entre vírgulas. Aquilo que está isolado entre vírgulas não participa das relações sintáticas. Então, na verdade, o complemento do verbo assiste é destruição, ok? Porque quem assiste, assiste a algo. Então, a questão, além de errar na transitividade do verbo, pois esse verbo é um transitivo indireto, ele pede a preposição, a questão também classifica erroneamente o verbo, ok? Que é um VTI. Tudo bem? Na letra C, em essa decisão não assiste ao juiz. Veja só, ao juiz, adjunta adnominal de assiste. Mas muita atenção, nesse caso o assiste, ele não tem o sentido de ver. Nesse caso o assistir tem a acepção de caber, pertencer, né? Nós poderíamos muito bem dizer que esta lei, ela assiste
ao cidadão, no sentido de caber, pertencer. Então esse verbo assistir, ele também é um transitivo indireto e ele rege sim a preposição a. Então o que nós podemos perceber nessa frase? Que ao juiz é o complemento de assiste, sendo preposicionado, é um objeto indireto e o verbo assistir sendo verbo transitivo indireto. Voltando à frase então, nós temos aqui essa decisão é o sujeito, não é isso? Não assiste, ó, verbo transitivo indireto, porque ao juiz é o nosso quê? Objeto indireto. Tudo bem? Então a letra C também classifica erroneamente a transitividade e a regência verbal. Na letra D, nós temos aqui, em o menino aspirou uma fumaça muito tóxica. Uma fumaça muito tóxica é objeto indireto de aspirou. O verbo, portanto, é transitivo indireto. E aí você, concurseiro, muita atenção ao verbo aspirar, hein? Também muito cobrado em concursos. E o aspirar tem duas principais acepções. O aspirar quando significa respirar, cheirar, sorver, absorver. O aspirar é VTD, ele é sem preposição, verbo transitivo direto. Só pedirá preposição se o sentido for de pretender, desejar, almejar. Então a gente aspira o ar poluído, porém aspira ao sucesso, porque o aspirar no sentido de desejar, ele pedirá preposição. Voltemos então à nossa alternativa. Aqui nós temos que o menino aspirou uma fumaça. Tá certa a regência da frase? Sim, aspirou algo, absorveu, cheirou algo. Então, de fato, aqui o aspirar, utilizado sem preposição, ele é, portanto, um verbo transitivo direto, porque uma fumaça é o nosso objeto direto, fazendo com que o verbo seja VTD. Portanto, a classificação do verbo aqui na questão está errônea. Não é transitivo indireto, ele é um transitivo direto, ok? Na letra E nós temos, não é a primeira vez que um filme brasileiro aspira ao Oscar. E aí, esse aspirar aqui é no sentido de cheirar ou é no sentido de pretender, desejar? Um filme brasileiro deseja o Oscar, então ele aspira ao Oscar. Acabei de falar para você, toda vez que o aspirar significa pretender, desejar ou almejar, ele pedirá preposição sim. E aí a questão diz o seguinte, que ao Oscar é um objeto indireto de aspira. Claro que sim, né? Já que o aspirar tem um sentido de pretender, desejar. E também diz que o verbo é transitivo indireto. Naturalmente, se o verbo traz um objeto indireto, ele será um verbo transitivo indireto. Ficaremos, portanto, com a letra E, respondendo corretamente a nossa questão da OCP, ok? E atenção, concurseiro, se você gostou dessas dicas e quer mais, venha para o Projeto Passar. Aqui nós temos as principais disciplinas cobradas nos grandes concursos do país. Aquele abraço, até breve!